tem uma epidemia de autismo? Será mesmo? As pessoas acham isso porque a proporção de pessoas com autismo era uma certa quantidade e agora passou para uma quantidade muito maior. 1 a cada 44 são os últimos números divulgados pelo Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, do CDC. É um número muito alto, de fato. Por que aumentou tanto assim? Será que é agrotóxicos, vacinas? O que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, por que está aumentando desse jeito? A resposta é mais complexa do que a gente pode imaginar, mas também ela não passa por nenhuma dessas coisas miraculosas. Existem alguns fatores que alteram essa probabilidade. O primeiro e mais importante deles, eu não estou chutando, tem vários estudos sobre isso, né? É a mudança do que a gente chama sobre autismo. O primeiro e mais importante deles é o que a gente chama de autismo. O que é que eu estou chamando? Qual é o fenômeno que eu estou diagnosticando as pessoas? Vou dar um exemplo para vocês. Eu, Lucelmo, eu tenho diagnóstico de autismo. Mas 20 anos atrás eu não teria diagnóstico de nada, porque o meu caso, que é um caso extremamente leve, não seria considerado dentro daquilo que era a definição de autismo 20 anos atrás. À medida que a gente alarga a definição, é claro que a quantidade de pessoas que cabe nessa definição é muito maior. Muitas pessoas nesse processo receberam uma mudança diagnóstica, uma incorporação diagnóstica. Tinha deficiência intelectual e aí passou para autismo, ou além da deficiência intelectual também recebeu o diagnóstico de autismo. Então a gente tem aí também essa manifestação do autismo como comorbidade da deficiência intelectual. Tem um outro fator muito importante que é o fato dos médicos hoje, gente, terem muito mais formação, muito mais informação sobre autismo. As pessoas, na vida real, também têm. Eu tenho filho com autismo, às vezes eu ando na rua, eu vejo as pessoas falando, tem autismo. Por quê? Porque elas viram em algum lugar, elas fizeram curso, elas tiveram uma palestra, elas viram na escola. Né? As pessoas hoje estão muito mais conscientizadas, com muito mais informação. Os professores que estão encaminhando muito mais, porque veem lá acontecer na prática de sala de aula, e falam, talvez isso aqui seja um caso de autismo, porque eles veem crianças todo dia. Então isso aumenta muito a quantidade de pessoas com autismo. Não existe uma mudança de uma coisa assim que está mudando muito. O que a gente sabe aqui, de maneira muito clara com vocês, tá? Em relação a alguns desses mitos que andam circulando. Duas coisas importantes que eu quero afirmar aqui de uma maneira muito clara, porque isso a ciência tem bastante... Existem dois mitos que circulam muito. Primeiro, de que vacinas causam autismo. Isto é absolutamente equivocado, não há mais margem de dúvida sobre isso. Isso aqui circula porque foi uma fraude que aconteceu, um cara que recebeu uma propina para publicar um estudo falso, todos os dados eram forjados, e aí circula até hoje essa conversa fiada. Segundo, por exemplo, que agrotóxicos, alimentação, não existe nenhuma evidência de qualquer relação entre uma coisa e outra, tá? Isso também é uma outra coisa que começou a circular por conta de uma outra moça, inclusive antivacina também, lá dos Estados Unidos, que começou a disseminar essa história. Então, ela não é verdadeira. Nós não temos nenhum dado nesse sentido, tá? Portanto, esta é uma condição de natureza fundamentalmente genética e que a gente está passando a conhecer, a reconhecer mais, que é o transtorno do espectro autista. Um grande abraço, gente.